Olá, meus amados reis e rainhas, né? Príncipes e princesas. Exatamente, Hélio Gonçalves novamente, né? Não está aqui todos os dias porque é muito corrido, né? O dia a dia, mas amém. A gente vem aqui no mínimo, umas 2 vezes por semana a gente vem aqui pra gente pegar e trocar aquele dedinho de prosa. Vamos lá. Vamos falar aqui a respeito de reino. Vamos lá um pouquinho só. Espero que o vídeo não fique enfadonho, né, longo e tal. Veja até o final, por favor. Por favor. Precisamos entender reino dos céus, reino de Deus e tal. Precisamos entender como é que é esse negócio aí. Isso dentro da palavra, né? Muitos futuristas criticam os preteristas, né? Porque o reino da vai vir, não sei o que e tal, mas vamos lá. Vamos ler. É que eles levam muito ao pé da letra, sabe? E leva ao pé da letra, mas o antigo pacto. Já aconteceu coisas que por um acaso estão esperando até hoje. É o reino vir, Jesus vir e tal. A igreja tem que fazer isso, porque senão não funciona. Lucas 17, capítulo 20, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Tá bom? Vamos lá. Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vós. Lucas 17, 20. Dentro de vós, dentro. Infelizmente, por causa dos ensinos da religião, muitos hoje ainda estão à espera do reino de Deus. E um dos culpados desse desvio da palavra é o uso da chamada oração do Pai Nosso. Atualmente, onde estão há muitos a repetem e com uma reza, com as vãs repetições, afinal a maioria acredita que aqueles pedidos ainda vão se realizar. Lá em Mateus, né, capítulo 6, a partir do verso 5, existe aquilo que nós conhecemos que está em determinadas traduções, exatamente essa palavra, oração modelo, que Jesus ensinou a orar. É mais ou menos como é modelo. Modelo não é original. Vamos lá. Através do Evangelho da Graça, né, nós aprendemos que Pai Nosso é um modelo de prece profética que Jesus ensinou ainda antes da cruz, ou seja, ainda num período da lei de Moisés, e que apontava para alguns bens que seriam realizados para a nova aliança. Em outras palavras, todos aqueles pedidos ensinados por Jesus já se tornaram realidade. Nós já falamos aqui, já se tornaram realidade. Isso está lá em Hebreus 9, 11. Para dar exemplo, né, vamos ver todos os pontos da oração profética do Pai Nosso, que já foram realizados, veja, realizados ou já estão ultrapassados, já era. Presta atenção. Ela começa assim. Acompanha aí na sua Bíblia, né? A oração do Pai Nosso. Acompanha. Ela começa assim: Pai Nosso que estais no céu. Essa saudação, ela já está ultrapassada, pois Deus não está mais apenas nos céus. Pai Nosso que estais nos céus. Então, certas Bíblias tiraram o versículo de Gálatas capítulo 2, verso 20, que ele está dentro de você. É Jesus vive em mim. Vamos ler de novo? Essa saudação está ultrapassada, pois Deus não está mais apenas nos céus. Hoje o Senhor habita em nós por meio do seu Espírito.
Não sabeis vós, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas eu vou ler só o 16. Eu já falei aqui várias vezes e falo para aprender. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Essa salvação, né, ela já era. Santificado seja o teu nome. Na religião, pentecostais, neopentecostais, evangélicos e assim por diante. Aí vai. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus, Jesus Cristo, já foi santificado e colocado acima de todo nome. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Isso já estou falando, já vou adiantar, em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos lá. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e também debaixo da terra. Filipenses 2, 9 e 10. Ok? Vamos lá. Seja feita tua vontade. Na cruz, a plenitude da vontade de Deus foi feita e o próprio Deus havia profetizado que faria toda a sua vontade. Isaías 46, 10. Vamos ver. E o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ok? Isaías 46, 10. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Temos a promessa de Deus de provisão completa para esse novo pacto. Vamos lá. 2 Coríntios 9 e 10. 2 Coríntios 9, verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dará pão para comer. Inclusive, esse 2 Coríntios capítulo 9, os evangélicos, né, cegos, eles leem o verso 6 e o verso 7, no máximo. Está dizendo lá, dê com alegria, porque não sei o que é. Mas ele não vai ler, não vê o 8, 9, o 10, para saber para como que deve dar e para quem dá. Não é para o pastor, para esse cão guloso que está aí, não. Não é, não. Bom, perdoe as nossas dívidas. Na cruz, o Senhor cancelou toda a dívida espiritual de seu povo predestinado. Portanto, não estamos debaixo do pecado. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual nos era prejudicial, atirou do meio de nós, encravando-a na cruz. Isso consta lá em Colossenses 2,14. Não nos deixeis cair em tentação. Lembre-se que nós estamos na oração do Pai Nosso dos evangélicos aí, né? Que eles repetem muito. Eu falo assim porque essa é a oração que eu estou falando na graça, é a oração do Pai Nosso na graça. Oração do Pai Nosso, que nós lemos 17, 20 e 21 de Lucas, ou no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 5. Isso aí, ele estava dando um modelo, mas os incautos continuam repetindo. Ele só deu um exemplo, só. Orar, falar com Deus, agradecer a Deus. Agradecer, nem pedir. Vamos lá então. Não nos deixe cair em tentação. Hoje já temos a provisão divina para sermos livres das tentações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima dos que podeis,
dos que podeis. Antes, com a tentação, dará também o livramento para que possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mas livrai-nos, mas livra-nos do mal, depende da tradução, né? Livrai-nos, livra-nos. Este pedido também já foi realizado, pois nessa nova aliança nós já fomos livres de todo mal de âmbito espiritual. Em Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim: podemos observar, portanto, que os pedidos da oração do Pai Nosso já estão totalmente realizados. E o último pedido dessa prece profética é justamente a vinda do reino de Deus. Por não entenderem esta oração, já está cumprida. As pessoas creem que o reino de Deus ainda virá. Vamos lá. Ora, a vinda do reino de Deus, isso, Colossenses 1,13, né, que nós já lemos aí, a vinda do reino de Deus já é uma realidade. Paulo nos revela, né, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Quer ver? Vamos repetir aqui. Ele nos libertou do império das trevas. Mesmo Colossenses 1,13, né? Podemos observar, portanto, que os pedidos da oração do Pai Nosso já estão totalmente realizados. Presta atenção. E o último pedido desta prece profética é justamente a vinda do reino de Deus. Por não entenderem esta oração, já está cumprida, né? As pessoas creem que o reino de Deus ainda virá. Quando eu falo essas pessoas, eu não quero dizer todos, né? Porque nem todos são filhos da escrava, são filhos da lei. Só estão sendo enganados. Isso, Gálatas capítulo 4, verso de 28 em diante. Mas Gálatas 4:31. Filhos da escrava e filhos da livre. Filhos da livre que faz essa oração do Pai Nosso, essa que nós lemos, não aquela Pai Nosso que estás no céu. Ele não está no céu, Jesus, ele está aqui, dentro de mim, dentro de você. Creia. Aí tem preterista que se diz o bambambam, ou, desculpe, futurista. Não, mas está escrito lá em Gênesis capítulo 1. Ei, você não é judeu, você não é um cristão do primeiro século. Para. Tem pessoas que querem ter, sabe, quer ter razão ainda, e vai na internet e fala, isso aqui, eu postei, transformei num vídeo, mas eu postei na internet, está no Facebook, Hélio G. Silva, Facebook. Tudo que geralmente a gente vai transformar em vídeo, alguém fez uma pergunta, eu posto lá, porque pode ter mais pessoas que estão nessa dúvida também. Eu posto lá e depois eu venho para cá e a gente vai conversar a respeito, ok? E isso já foi colocado lá. Aí veio aí umas irmãs aí que só Jesus na causa, né? Só Cristo na graça. Não, mas o rei assim falou que não sei o que Jesus. Está falando de Jesus de Nazaré, Cristo. Jesus de Nazaré é uma coisa, Cristo ressuscitado é outra. Jesus de Nazaré nunca vai voltar. Esse morreu, já era. Então quer dizer que existem dois Cristo? Veja, hoje, quer dizer, antigamente você era inteligente. As pessoas falavam que você estava no mundo, você podia ter coxa de festas, conversar com certos amigos, entendeu? Enfim, ser numa festinha, champanhe, cerveja, tudo mais, tal. Depois que você passou a crente, aceitou,
a Jesus, que não existe aceitar Jesus, você já nasceu com ele escolheu você. Ele te escolheu, não foi você que escolheu ele. Está na Bíblia também. Você já leu isso? Não? Procura lá em Mateus. Não vou nem falar mais nada, nem vou mostrar. É o que eu falo aqui, não mostro o monitor, porque eu não quero. Dá tudo mastigadinho, como aquele cão guloso faz lá. Você fala, poxa, eu não vou ler a Bíblia, para quê? O pastor lê e interpreta, mas ele interpreta do jeito que ele quer. E aí você fica, não, mano. Tem parentes que bate o pé e então tudo bem, 45:7 de Isaías, 45:7. Jesus criou as trevas e a luz, o bem e o mal, certo? O certo e o errado. Ele criou tudo isso, então ele criou pessoas boas para fazer o bem e pessoas más, mas elas são salvas também. Mas não, eles querem. E outra, cristão de verdade, que de Cristo ressurreto, não discute, não vem na internet para discutir. Mas não vem na internet. Ele está precisando de Cristo. Quando 1 Timóteo, capítulo 4, ou Judas 2, Tito, tem um monte de livro por aí que fala, para você saber quem é o diabo, quem é o inferno. Lá está explicando, eu já falei aqui mais de 1000 vezes. O diabo não existe, já era. Ezequiel 28 fala que os homens, que ele já foi morto. E aqui também a gente já falou que ele já foi morto. Romanos, nós estamos livres, não tem esse negócio mais não. Quando você erra na carne. 5:19 de Gálatas. Bom, vamos lá. Bem, o teu reino, né? Isso também, né? Lógico. Complementando no Colossenses 1:13, venha a nós o teu reino. Ora, a vinda do reino já é uma realidade. Ela já, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Eu não posso comer isso porque... Ai. Eu não entendo. Tem gente que come carne de cavalo. Em Levíticos está falando lá de carne de animais com a unha, com o casco fendado. Tem gente que come carne de cavalo e não tem fenda. Outra coisa, presta atenção aí, por que cavalo usa ferradura e vaca não? Pensa, pesquisa, coloca aí nos comentários depois, por que cavalo usa ferradura e vaca não? Vamos lá. Vamos ler novamente só para encerrar, tá bom? Ora, a vinda do reino de Deus já é uma realidade. E Paulo, lá em Colossenses 1:13, ele nos revela. Colossenses 1:13, Paulo nos revela. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está escrito aqui, só a graça. E como que alguém... Não, mas está dizendo que Jesus vai ter que voltar, porque fica esperando Jesus voltar, o reino de Deus voltar. Ele está dentro de mim. Se não está em você, se vive, fica aí esperando então. Fica esperando, não vamos discutir não. Porque 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, está dizendo lá que os filhos de Deus, os servos, os cristãos de verdade, não discute e se entende que certos bacharéis e tal, eles vivem ainda, eles precisam de leitinho. Eles não podem comer aí um jabá, né? Apimentado, aquela pimenta malagueta, um mocotó, não podem comer isso. Um sarapatel, um cuscuz, não pode. Ou polenta, não pode, porque senão ele acaba morrendo. Criança não pode, o recém-nascido, você dá uma feijoada para um recém-nascido, você vai preso por assassinato em 1º grau. Eu tenho aqui uma tradução diferente, é o código sinaítico, né? Códices sinaíticos, que diz assim também. Esse verso, capítulo 17 de Lucas, 20 e 21.
Lucas 17, 20 e 21. Outra tradução. 20. Uma vez, quando os fariseus lhes perguntaram quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino não vem de maneira visível. 21. Nem ninguém poderá dizer: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Tradução: Códice Sinaítico ou Codex Sinaíticos. Espero ter ajudado, né? Bom, depois vem uma enxurrada de versículos de pessoas que se dizem, não sei o que, teologicamente, pai, tá assim, assim, assim. Não, não é nada disso. Presta atenção. A Bíblia. E eu sempre disse, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Não é. Ela contém a palavra de Deus. Tanto é o que eu estou falando aqui. Isaías 45:7 é um exemplo. Ele cria o bem, o mal. Ele não mandou matar um bocado de gente aí no antigo pacto? Mandou matar. Deus mandou matar. Ele faz o que ele bem entender. Ah, não, mas se você levar o pé da letra só o antigo pacto, logicamente que você tem razão. Você vai ficar olhando para o céu aí um tempão, esperando Jesus voltar, o reino de Deus, a nova Jerusalém, que já está dentro de você. A verdade dói, a dúvida corrói. O sistema religioso que ensina o Pai Nosso de Mateus 6 ou Lucas 17, como está escrito, que é ao pé da letra, só o antigo pacto que funciona, ele destrói. E isso eu falo destrói para quebrar o galho, né? Mata mesmo, mata. Tem um pastor aí que fala que não, que a mulher dele é uma pessoa que, né, faz o que ele quer, cozinha o que ele quer. Se ele não quiser comer, se tiver mal passado, alguma coisa, faz de novo, ela faz tal. Isso é que é. Se ele trata, vai lá no Facebook, Hélio sem H, né? Hélio G30. Você vai encontrar isso aí que a gente postou lá. Se ele trata a esposa dele e os filhos desse jeito, imagine lá, naquela sinagoga que ele chama de igreja, onde ele se diz presidente. Imagine que ele diz que está vivendo a graça, porque não sei o que dele. Isso não é graça. Graça e muita paz é o que eu desejo a todos vocês. Sabe por quê? Quem ama o próximo diz a verdade. E é para isso. Eu não te conheço. Muita gente, eu tenho falado com muita gente, lógico. Muitos irmãos, a gente troca mensagens, Facebook, Telegram, enfim. Não tem problema. De outras religiões, não quero saber. Não tem erro. Só que tem um pequeno porém. Tem as pessoas que querem me criticar, que querem ler a Bíblia. Para com isso aí. Quando você compra um móvel qualquer aí, vem um manual de instrução. A Bíblia é um manual de instrução. Ela ensina você. Não é que você vai ter que viver exatamente aquele do antigo pacto. Ok? Nos encontramos numa próxima. Espero que você entenda. Se não entender, pode me perguntar sossegado. E se eu também não souber, eu vou atrás para saber. Porque pesquisa, leitura, é o que a gente ama fazer. A gente demora um pouquinho, às vezes uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes na semana, às vezes uma semana sem passar por aqui. Mas quando eu venho, pode perguntar. Se você perguntar hoje, se eu não responder na semana que vem, eu respondo na outra, mas eu vou te responder. Ok? Graça e muita paz.